velha arada que acabei vindo trabalhar às 19 horas, tem que ir amanhã. Essa coisa de ir no supermercado, descansar um pouco, tentar. Tô com os dentes totalmente sensíveis, comprei uma manga um dia, tudo bem, comi, vontade de comprar de novo, trouxe a manga de vez, resolvi mastigar. Não, como se eu tivesse botado os nervos, os dentes, tudo pra fora. E dois ali, boa noite, moço. Tá bom, né? Botou o cabelo, tudo resolve. Pelo menos dá pra botar até perua, né? É o que a maioria faz na cama, inclusive os vestidos de bonzinhos. Tudo tudo é bom, né? Dá pra camuflagem boa. Pra sobreviver no Brasil, primeiramente tem que ser, eu nem sei o que tem que ser. Aí eu fico meio observando as coisas, né? Aí eu tomei vitamina de abacate, fiquei pensando umas coisas em fazer, colocando cebola com. Como a data tá limitado, fiz a unha, rasguei tudo. Fazer o pé, o restinho, fiz os dedões ontem. Sem paciência. Hoje, introspectiva, quando a coisa mexe no lado pessoal, que não é problema em mexer, mas eu não fico bem. Então remexo coisas que odeio. Eu ia além das minhas capacidades das pessoas jogarem as coisas nas minhas costas e me impor condições de desigualdade absoluta e querendo me sugar, me usar de todas as formas. Não tolero, tem coisas que não dá para olhar para trás, não dá para olhar para o lado, me atrapalha em olhar para frente, não me sobreviver, então é bem triste. Muita coisa bem triste mesmo. Aí, né, irritada com pouco espaço, de fato, ainda que eu estou otimizando como eu posso. O freezer é muito pouco, que é um trabalho para manter um freezer, não um frigobar, para manter um freezer cheio, botar um freezer, calor, fiz esteira, estou com o pé todo sensível, fiz 60, 90, acho que 90 é muito. Querendo não me sentir, né, no primeiro dia com a manga, experimentei resto de queijo bom, cappuccino, vou deixar o cappuccino. Me culpo para não estar, me deixa os pratos de comida, não vai melhorar muito, já desceu um pouquinho o peso, mas não é o tipo de dieta que eu sigo. Tá acabando, tomei o suco de manga e fico olhando as coisas pro mercado, o que dá para fazer, uma espécie de. Que ele tá fazendo sozinho, já me sinto. Né, comi na segunda-feira, veio duas mandioquinhas maravilhosas, mas. Aí eu pedi agora um açaí de 25 puro, cheguei aqui já tava uma ostentação aqui para dizer também que já muda totalmente, a partir de manhã você vai dobrar de novo. Vem às 19. Mas fico em casa. Muita coisa, aconteceu muita coisa. Aí já não ia na academia aquele dia que a mulher entrou com o menino lá dentro. Aí, você não querendo ou não, por mais que a mulher é educada, tentei ser educada com a criança, quando a criança entende que você não esculacha ela, ele bate palminha e ri quando é boche. Que ele é educado assim, ela falou que ele responde assim, quando ele tá quebrando tudo e que não sossega nessa brincadeira, né, entre brincadeiras, né? O que coadjuvâncias nos respaldam ou não, né? Para dizer quando tem que ir na lei, o que é na lei, né? Manter o histórico de um, que caso em outro momento, e vir com o histórico tardio de coisas contra mim, né? Lembrando que a mulher estava lá, aí você vê como é que uma não, não, como é que uma pessoa, como é que eles têm infinitas interesses quando vai na lei, jogar um para onde, quem livra do que, quem compra o que, quer dar o golpe, quem é tudo, inclusive quando eles têm muito dinheiro. E as situações são gravíssimas, é tenebrosa, e a mulher contando lá que, a Luciana contando que ela deu o nome deles dois ali, eles vão ter que depor para a situação da menina lá. Ela tá puta da vida, que falou se aquela menina for voltar para ele, ela já pode desaparecer dali. Por fazer eles terem que ir lá na lei sem nem comunicar a eles, que aí retratou eu lembrar, né? O que foi a empregada que coincidiu dela ir lá na loja de decoração e falar que trabalhava na casa aquela amiga do prefeito lá, que era outra filha da dona Elza, né, que é onde o Tony morou aqui quando ele chegou aqui, que falou que teve que ir duas vezes por causa dos escândalos e as coisas que aconteceram e botaram o nome dela para depor no prédio, nem em casa ela estava, não tinha nada a ver com isso, não tinha dado autorização e tinha que ir lá novamente.
Então, o que, que são situações e a quantidade de coisa que isso gera vantagens para doidos, sobre golpes, despachos. É algo assim muito tenebroso avaliar situações e você deixa entrar quando você pensa que você já está dentro, né? A minha irmã passou aqui agora, ela esqueceu de trazer meu tênis, ela ia comprar o cappuccino para mim, que ela tá resolvendo um monte de coisa, amanhã vai comprar. Ia trazer os frangos, mas hoje eu falei que eu também chegava mais cedo. Aquela que a Loki, eu vou resolver o negócio do cartório eleitoral, antes de época de fila, resolver os negócios no banco, apertar meu óculos logo, já que tem que apertar. Ela botou ele no olho e falou, meu Deus, ele é partido aqui, um meio é uma coisa, em cima é outra, falou, só Deus. É, aqui é a moda nova. Aí ela falou que chegou na casa da mãe dela, fica desesperada, porque eles são aqueles que vivem 24 horas comendo tudo igual bicho e num sistema de inferno que não tem fim. Então o outro filho não quer, ela não tolera mais, ainda que ela vai, ajuda o dia de pagamento, foi lá para poder pagar as coisas para ela na internet, sobrou só R$ 100, o outro pagou a luz, vai voltar pro tal do hotel. Ainda que queria ir embora, porque falou que ele não foi embora há muito tempo, disse que a situação deles dois em qualquer lugar é tenebrosa, que ela está insuportável de lidar, que é o vizinho de cima, o vizinho do lado, é o vizinho não sei o que, eles são um inferno em qualquer lugar. Então isso afeta todo mundo e isso é um padrão comum, né? Das pessoas em todos os lugares. Nossa senhora, então agora que eu não vejo nada da tela aí. Então isso se torna intolerável para todo mundo. Você achar que papaizinho e mamãezinho colocou no mundo e que você tem que entender e achar que não é um problema ao longo do tempo já é um outro erro, né? Que virou parasitologia de trânsito, que a quem confere sobre algum infinitivo corrente eles conseguirem entrar num padrão de humanizados, aparentemente padronizados, né? Que vira quem estimula a vantagem entre proibidos e liberados, ou dizer que precisa se encaixar um padrão, ou são impulsionados quando formarem família ou arrumarem filhos aleatoriamente, que a maioria diz nunca querer o primeiro também, a quem comercializa o primeiro com relação ao segundo, principalmente quando trocam de relacionamentos, desde todos os escândalos que não são computados. E a quem justifica desincesto, pedofilia, abortos, tudo é bem tenebroso. Você precisar de atingir essa profundidade perceptiva para no mínimo conseguir sobreviver até o último momento, era um negócio bem tal. Aí meio que tô bem introspectiva, porque ainda que eu tivesse já conseguido infinitivos tais, eu já acho que o infinitivo máximo já foi atingido em termos de ficar sozinha melhor que mal acompanhada. Não impõe esse fardo a ninguém, nem como extraordinariedade que eu tenha que duplicar, mas infinitivar, pensar para os outros, querer convencer de coisas que não sabem ver. O que é uma aparência que atrai, não atrai, que configura um momento tal, que a quem é mais vantagem dizer que é mais lucro relacionar junto direto ou joga a moeda quem justifique, se não tivesse a doença, é quem culpa a doença. O que é o paradoxo de impulsionar a individualidade sozinho e entre um a tantos, com a questão de você se mesadoecer ou desadoecer, né? Vira-se essas questões como que sempre retratam como tantos fazem tudo e não são punidos e morrem assim, assado. A quem justifique isso, aquilo. Então aí eu tô um pouco lenta e tomei uma vitamina de abacate muito boa, o sul, comi bastante frango assado, e você fica bem incomodado de não estar computando a coisa no tempo, no momento certo, experimentando coisas, não fazendo errado, e pensa, eu também vou chutar o pé com isso, eu tipo assim, paciente, porque a limpeza é boa, sinto que o dinheiro entra e sai, onde a minha casa, o que é um propósito de um mínimo de respeito para que não tivesse terminado, assim tivesse valido meu trabalho, onde eu trabalho. Boa noite, onde eu trabalho, né? Cada minuto que estão superando novos desafios, como seriar minuciosamente os outros a troco de nada e nem está fazendo por mim. Computar que eu quero dinheiro e de repente bota uma televisão no meio, ficou meio que legal, não estou com paciência para baixar no frigobar, preciso de uma bancada para não ter nada, mais espaço numa pia, mais espaço
de não entulhar nada em cima de um fogão, uma cama alta. A ventilação hoje não ficou boa, ficou insuficiente, ficou barulhenta, consegui dormir direito esses dias, assim, também não atrapalhou, não tô sentindo subir para ali, sentir muita sensibilidade nas coxas, cansado, mas nada de dor específica e cansaço específico, assim, eu estou pensativa, fico querendo organizar as coisas. O que é essa trégua, né? Entre aspas, de dizer que posso fazer alguma coisa, ainda vou tomar um sorvete essa semana. Essa coisa de aí você olha, né? O que é comer, o que é não comer, o que é comer a quantidade certa, o que é acertar, o que é metabolizar. Ainda que algumas máximas tais, você reduzir um valor vegetativo e dar uma continuidade em algumas questões em aberto, o que acontece é que tem hora que eu fiz com o meu trabalho, o que sobrou do meu trabalho. Assim, o que eu faço do meu trabalho, mundo, pessoas, referência bibliográfica. Então, a mãe atendeu um horário, eu já atendi, me senti muito bem atendendo a senhora ali. Já atendi também bem no primeiro horário, mas é uma coisa, né? Nossa, mãe, eu vou passar aqui para te dar o seu dinheiro. Não, na próxima aula. Então existe um joguete de situações entre a classe nobre, que ainda que você malha e faça, nossa, eu estou sentindo um específico de posterior, não sei de quando esse específico veio, se é daquele trem, se foi para o seu funcional, fui, a gente tem que buscar todos os desafios que a gente não sabe o que vem, fora daqui para frente você não tem especificidade a sentir e nem pode atribuir ao meu treinamento problema algum. Fiz uma mudança, um ajuste, uma adequação, mas o seu protocolo é variar, que bom para você. Pode fazer tudo, pode isso, aquilo, todo dia, ou não sei o quê, né? Tô fazendo a caneta, mas só com alergia demais. Então botou também, nós todo mundo, todas, precisando melhorar as proteínas, ter tempo para comprar não sei aonde, elas contam dos lugares que vende tudo com muita praticidade, a maioria usa tudo de marca muito boa, não precisa nem pensar com relação a isso, muita praticidade. Eu realmente vejo, se eu for botar na ponta do lápis, quer fazer algumas coisas do almoço, compensa ter um almoço fresco, com arroz, feijão e tal, deslocar em alguns lugares para comprar algumas coisas, fazer algumas coisas, eu tô aborrecida, né? Eu consegui emagrecer um pouco, emagrecer depois da próxima cirurgia, já vou fazer uma cirurgia que vai amenizar um pouco, né? Algumas coisas. Já foi um passo muito grande, mas eu estou insatisfeita. Eu não aceito covardia de forma alguma. Principalmente quando você vai pensando, você não quer jogar nas costas dos outros seus problemas, atribuir é da idade, agora gente que finge que é novinho, finge que é retardado, que tem direito em regras, fora de regra, não tem regra alguma de nada. Quando a coisa implica em esperteza para cima de mim, de toda espécie, a pessoa quer justificar o meu novo sacrifício, nova estrada, com aquilo que, quando a pessoa não me permite olhar para trás, não só destitui porque mesmo nunca pôde ter, provavelmente saberia que nunca poderia ter, e me impõe condições íntimas, ou quando isso ficou entre algumas questões, de ficar retratando até onde as pessoas são capazes de ir e até onde querem rebaixar uma pessoa que tem experiência, que tem sabedoria, mas que permite compartilhar a jovialidade, as coisas, e que não tem um momento que não dá para olhar para trás mais. E te impõe sarcasticamente e fica num jogo quando resolve aparecer, ou ficar escrevendo coisa, ou ficar ligando. Aí você pensa, acabou o seu dinheiro, faliu, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sei a sua vida. Acabou por quê? Faliu porque não tem contato, não tem intimidade. De onde está saindo isso? De onde está saindo esse amor? De onde está saindo esse direito? Mas a culpa, não existiu culpa minha, nem aqui, nem assim, nem assado. E o tempo passou, eu sabendo disso, o que é um tempo, por que ainda a pessoa quer colocar na sua garganta o direito de achar fácil, ou eu só tentar mais um pouquinho que eu vou conseguir, ou fez-se fácil, eu preciso de trepar nas costas para conseguir outros momentos. Eu preciso ter um contato muito isolado, porque eu não aceitaria nenhum dos meus amigos
ficarem sabendo de você, estimular os meus ciúmes. Não, você nem poderia ter contato comigo, não tem contato comigo, não te dou o direito de ter contato comigo. E seus amigos, é o paradoxo do que vocês buscam, deveriam ser amantes, não? Marido e mulher, e me buscarem a isolar isso, aquilo, você quer ter um relacionamento, você busca um relacionamento, por que você não acerta entre amigos? A sua, né? Quando você deixa alguma coisa desbloqueada, eles acham que porta é lugar para entrar, janela, orar, né? Aí, ao longo do tempo, parece que algumas respostas você tem que se rever como se sente perante algumas coisas, tem que virar uma muralha, tem que ser homens que nunca foram, mulheres que nunca foram, decifrar o que eles apontam ser comodidade que também não sabem ser. Um somatório de questões bastante irritantes, bastante ofensivas, que eu não vou livrar a cara de um para livrar para o outro. E o que é o desejo constante dessa justiça que me impulsiona e que eu tenho que, né? E o que é retratar todas as coisas vividas de fato, e aquilo que me impulsiona a ter uma ira, então eu fico meio desfocada de ter que responder coisas, que tem dia que você fala, por que me sinto mal? Por que deixou isso desbloqueado? Porque viu isso? Eu gosto de lidar com a clareza das coisas e ao longo do tempo, saber olhar para trás e olhando para frente e ter certeza que não foi erro meu. Quando num dado momento você já se culpa que várias situações vão correndo, você acha que nem todas as pessoas, toda a regra tem exceção, e alguns clichês viraram clichês. Esse é terror, isso busca a internet só por causa disso, isso não sei o que lá, e eles fazem questão porque eles não vivem nem pela gravidade da própria raça. Se alguém fizer alguma coisa que pelo menos se afetar isso, vai me afetar, isso não existe no Brasil. Isso existe como um campo, uma lona, é onde é que existe de fato, só que alguém produz e aqui eles têm interesse em trânsito do que é de fora, porque eles são pirateiros, assim, porque senão isso não aconteceria. E de fato alguns que buscam o brasileiro com a comodidade de dizer que eles não acertam, otimizam a liberdade com descabimento, mas que outros acham que tem regras, e falo de vários lugares, que são degustadores, que eles têm o direito corporal, que virou homens e mulheres e aquisições de você atingir uma independência totalmente tradicional, assim, naturalizada, cotidianizada, popularizada seria de rua, oba-oba e tal, não era para mim. E também não via mais, era a netinha da vovó, a primeira filha e neto, né? Aí de repente você para lidar com essas situações, ver que né, a oportunidade vem para todo mundo, ainda, por caso quisessem enxergar, no mínimo para se defenderem, até da própria maldade, né? Então algumas questões, como voltar, e quando as pessoas, você tenta não culpar, achar que problema de idioma, problema de maturidade, problema de cultura, e você vê que as coisas se resumem numa única palavra, crueldade. E quando o homem tem prazer, ele quer buscar uma mulher que ele não precisa prestar conta, não tem presencialidade, busca fazendo um jogo trabalhoso, falcatruoso, que perde um tempo, estaria fazendo outras coisas e utiliza outras questões para ver se aprisiona e rebaixa, entendendo que isso é o prazer dele ter, e basta que ele queira ou sentir alguma coisa, porque o que você vai sentir, se isso vai gerar infidelidade, afastamento, impotência, mas como que eles usam a distância como um jogo muito cruel, querem ser vistos ou arrumar situações para compartilhar com outros homens, quando alguns lugares realmente mulheres e homens têm vidas completamente paralelas e eles são mercadóricos independentes entre eles, né? Inclusive o que eu falo sobre poligamia, eles acatam prostituição e homossexualidade com uma naturalidade, com uma facilidade enorme. Então a gente tem o que eles entendem como vantagem no mundo capitalista e que horas tem que acusar o Ocidente e essa mercadorização como linchamento para queima de arquivo, que quem entra no país dele é para construir, dar a bunda um tempo depois ser morto. Eles têm total consciência dessas coisas, de muitos que se tornaram muito mercadores capitalistas e de fato jogam contra o Ocidente questões que ainda assim a cientificização está aqui.